Espero que todos estejam bem. Então, continuando a aula sobre determinantes, agora nós vamos fazer determinantes por eliminação de Gauss. Tá? Vou de novo travar aqui meu vídeo. Vou colocar aqui com uma apresentação maior. Bom, o que é então o cálculo de determinante? Primeiro, ele vale também para qualquer ordem, tá? Matriz para qualquer ordem. Bastante utilizado, vocês devem saber trabalhar com esse tipo de determinante. Em disciplinas como cálculo numérico, algumas outras vão se trabalhar com essa questão da eliminação de Gauss, que no caso é a gente tentar transformar. O que é essa eliminação de Gauss? A gente tentar transformar essa matriz aqui numa matriz triangular superior ou uma matriz triangular inferior, tá? O que é mesmo uma matriz triangular superior? É quando abaixo tudo é zero, inferior é quando acima tudo é zero. Eu tenho por costume fazer tudo abaixo, mas tanto faz. Então a ideia é, tem a diagonal principal, que é essa daqui, e abaixo dessa diagonal principal se transformar tudo zero. Por quê? Porque daí o determinante acaba sendo o produto da diagonal principal, tá? Então essa é a ideia base. Bom, mas como que se trabalha então com essa eliminação de Gauss para a gente trabalhar com essas propriedades aqui para a gente poder diminuir? Na verdade, a gente trabalhar com as propriedades de determinante, tá? Então a gente vai trabalhar muito com essa propriedade aqui. A gente pode multiplicar ou diminuir algum fator. Isso daqui e essas duas aqui. Essas que eu comentei com vocês na primeira parte da aula. Então, as propriedades 2, 4, 5, 6, elas são muito utilizadas. É a partir delas que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos fazendo aqui que eu já vou explicando durante o procedimento. Vamos calcular o determinante dessa matriz utilizando então a eliminação de Gauss, que é por propriedades. Então, qual que é a ideia? Eu tenho que pegar essa matriz aqui e eu quero fazer com todos esses valores aqui, eu quero tentar transformá-los a zero, tá? Eu quero tentar transformar isso a zero. Mas como que funciona? Você vai fazer tudo de uma vez? Não, não tem como fazer tudo de uma vez. A gente faz por partes. Começa, por exemplo, por aqui. É sempre interessante você começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu vou zerar embaixo dessa diagonal principal, então eu começo da esquerda para a direita. Se eu vou eliminar a parte superior, fazer em cima virar zero, então eu começo da direita para a esquerda, nunca perdido, tá? Não faça misturado, porque senão vocês vão se perder. E aqui então eu vou eliminar os elementos, eu vou começar então eliminando abaixo da diagonal principal, então os elementos da primeira coluna. Se eu for eliminar os elementos da primeira coluna, eu uso como referência a minha primeira linha, tá? Se eu estou zerando a primeira coluna, eu uso como referência primeira linha. Tá? De que forma? Então, assim, a minha matriz, eu vou manter aqui como está, não vou mexer na primeira. Eu quero eliminar, eu quero fazer zerar o 2 e o 3. Tá? E a ideia aqui é a seguinte, gente: quanto mais vocês entenderem as propriedades determinantes, menos cálculos vocês vão fazer. Então, nessa primeira fase, eu fiz uma forma mais simples para a gente trabalhar, mas depois a gente vai fazer um outro exemplo aqui, onde que a gente faz uma operação mais robusta nessas operações. Então, quem que vai ser? Vou zerar esse 2 aqui. Esse 2 está na segunda linha. Então, quem vai ser minha nova segunda linha? Quando eu coloco aqui essa linha 2, é dessa matriz, é da nova matriz. Tá? Então, quem que vai ser minha nova linha 2? Para zerar esse 2, ó, vou usar elementos da primeira coluna, vou usar como referência a primeira linha. Então, o que, que eu multiplico aqui, somados com aqui dá zero? Então, vou pegar menos duas vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, se eu multiplicar aqui por menos 2 e somar com 2, vai dar zero. Então, vai ficar ó, menos 2 vezes 1 mais 2. Menos 2 vezes 1 mais 2. Aqui, ó, a gente vai seguir a regra para tudo, tá? Então, menos 2 vezes 4 mais 9
menos 2 vezes 4, mais 9. Menos 2 vezes 2, mais 6. Menos 2 vezes 2, mais 6. Tá? Bom, fazendo isso, aqui só tem os cálculos, tá? Então vai ficar 0, menos 2 vezes 2 mais 2 dá 0, menos 2 vezes 4 mais 9, 1, menos 2 vezes 2 mais 6, 2. Depois, agora eu quero eliminar esse número 3 aqui, ó. Agora eu quero eliminar esse 3. De novo, vou usar como referência a terceira linha. Sempre assim. Eliminando, fazendo zerar elementos da primeira coluna, uso como referência a primeira linha. Então, o que que eu faço? Eu tenho que multiplicar, como aqui é 3, eu tenho que multiplicar esse menos 1 por menos 3, que daí quando eu somo com 3 dá 0. Então, quem vai ser minha nova linha 3, que é essa? Vai ser menos 3 vezes a linha 1, que é a minha linha de referência, mais a linha 3. Ó, toda vez que você estiver fazendo só as operações na linha de referência, o determinante não se altera, tá? Por quê? Porque a gente está usando essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui. Se multiplicarmos uma fila por cá, adicionarmos a outra, o determinante não se altera. Ou seja, estou multiplicando a linha de referência por cá e somando a outra linha. Então, o determinante não se altera, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque se vocês multiplicarem na linha que não é de referência, altera, tá? Então, tomem cuidado com isso. Linha de referência não altera. Vai ficar menos 3 vezes 1 mais 3. Menos 3 vezes 1 mais 3. Que vai dar 0. Depois, menos 3 vezes 4 mais 15. Menos 3 vezes 4 mais 15. Vai dar 3. Depois, menos 3 vezes 2 mais 10. Menos 3 vezes 2 mais 10, que vai dar 4. Então, a gente já começou a trabalhar. Ó. Dessa matriz aqui, a gente já obteve essa daqui. Agora, ó, quero eliminar, transformar uma parte delas a zero. Então, agora só falta eliminar, fazer esse 3 virar zero. Ó, o esse 3 está na segunda coluna. Na segunda coluna, eu uso como referência a segunda linha. Sempre assim. Aquilo que eu quero eliminar, eu uso a linha. Então, está na coluna tal, usa a linha tal como referência. Fazendo isso, vocês nunca vão ter problema. Tá? Então, como que eu vou fazer zerar esse 3 usando, ó, 3 está na segunda coluna, eu uso como referência a segunda linha. Ah, usando esse número 1. Então, quem vai ser minha nova linha 3? Então, eu tenho que multiplicar aqui por menos 3 e somar com esse. Vai ficar menos 3 vezes 1 mais linha 3, nova linha 3. Então, vou repetir. Não vou operar com a primeira e a segunda linha, vou só repetir os valores. Como que vai ficar então? Ó, menos 3 vezes linha 2 mais linha 3. Então vai ficar menos 3 vezes 0 mais 0. Menos 3 vezes 0 mais 0. Depois, que vai dar 0. Depois, menos 3 vezes 1 mais 3. Ó, menos 3 vezes 1 mais 3. Menos 3 vezes 1 mais 3. Que vai dar 0. Depois, menos 3 vezes 2 mais 4. Menos 3 vezes 2 mais 4.
dá menos 2. Fazendo isso, ó, tenho minha diagonal principal, abaixo dessa diagonal principal, tudo zero. Então agora a gente já consegue, já está numa matriz no formato triangular superior. Então agora a gente consegue calcular o determinante. Quem que vai ser o determinante? 1 vezes 2 vezes menos 2. É o produto da multiplicação da diagonal principal, que é menos 2. Que é exatamente esse mesmo resultado aqui. Vamos pegar então uma outra matriz, que era aquela outra que a gente tinha resolvido aqui, cujo resultado era... Ah, não, não é essa. Eu coloquei uma outra matriz para que dê mais... Ah, não, a mesma, tá? É a mesma. Bom, mas vocês viram que aqui, conforme eu fui resolvendo, eu fui colocando um monte de coisa, linha 2, fazendo essas coisas aqui, tá? Mas isso muitas vezes você pode se perder. Então, não é o ideal. O ideal é a gente fazer direto, tá? O que que é esse direto? É a mesma matriz, nós vamos resolver o mesmo jeito, a mesma coisa, só que sem escrever tanta coisa. Ó, tem que eliminar aqui. Então, vou eliminar não, fazer virar zero. Esse 2 aqui está na primeira coluna. Então, eu uso como referência a primeira linha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Minha nova linha 2, quem vai ser minha nova linha 2? Primeiro, vou repetir a primeira, vou repetir a primeira matriz. Primeira matriz não, perdão, primeira linha que eu não vou mexer. Quem vai ser minha nova linha 2? Ó, eu tenho que zerar aqui. Então vai ficar menos, se eu multiplicar por menos 2 e somar aqui, dá zero. Vai ficar menos duas vezes a linha 1 mais a linha 2. Então o ideal é fazer o seguinte, menos duas vezes 1, menos 2. Com mais 2, zero. Fazer direto. Menos 2 vezes 4, menos 8. Com mais 9, 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com 6, 2. Agora, vou zerar o 3. Primeira coluna, então usa a primeira linha como referência. Então, quem vai ser minha nova linha 3? Multiplicar aqui por menos 3 e somar aqui. Então, vai ficar menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Vai ficar menos 3 vezes 1 mais 3, zero. Menos 3 vezes 4, menos 12, com mais 15, 3. Menos 3 vezes 2, menos 6, com 10, 4. Ó, continuando. Abaixo, zero. Só que agora só falta zerar esse 3 aqui. Só que esse 3 aqui, ele está na segunda coluna. Então, eu uso como referência a segunda linha. Tá? O valor que está na coluna é a linha que você usa como referência. Então, eu vou multiplicar aqui por menos, para zerar esse 3, basta pegar esse 1 e multiplicar por menos 3 e somar com esse de baixo. Então, quer dizer que a minha nova linha 3, que eu quero zerar aqui, vai ser menos 3 vezes a linha 1, perdão, a linha 2, mais a linha 3, antiga. Não mexi na primeira e na segunda coluna, na segunda linha, então vou só repetir. Então vai ficar menos, menos 3 vezes. Então, menos 3 vezes 0, 0, com mais 0, 0. Menos 3 vezes 1, menos 3, com mais 3, 0. Menos 3 vezes 2, menos 6, com mais 4, menos 2. Ó, é a mesma coisa que a gente fez lá em cima, tá? Só que sem colocar tantos passos. Agora, aqui eu já tenho diagonal principal, abaixo tudo zero. O determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. 1 vezes 1 vezes menos 2. Menos 2. Tudo bem, gente? Esse é o ideal, tá? Aí, agora sim,
essa matriz aqui a gente resolveu já por duas formas, que foi pela regra de Quiot e escalonamento, dominação de Gauss. Agora vamos resolver essa daqui que a gente tinha feito anteriormente, por também por eliminação de Gauss. Então, como que fica? Bom, primeira coisa, existem várias formas de resolução, tá? O quanto você domina, o quanto você entende sobre as propriedades, é o quanto você vai sofrer mais ou menos numa resolução, tá? Como que funciona aqui? Então, assim, vou pegar aqui, diagonal principal, abaixo eu quero zerar. Mas vocês concordam comigo que se, assim, com 2 aqui, tá, é mais fácil a gente começar fazendo todas as contas quando se tem 1, né? Então eu vou simplesmente trocar de linha. Eu quero trocar a primeira linha com a segunda linha. O sinal que a gente vai ter aqui é essa setinha para os dois lados que a gente vai usar, tá? Mas quando eu troco os dois de lugar, o que, que acontece com o determinante? Ele troca de sinal, tá? Então, estou só trocando. Ó. Segunda linha veio para a primeira foi para a segunda e a terceira se manteve. Tá? Bom, fazendo isso, o determinante ó, alterou o sinal. Tomar cuidado, que agora tem que carregar esse sinal até o final. Não posso esquecer dele. Tá? E agora a gente vai fazer. Quero zerar abaixo. Então, vou zerar esse 2 aqui. Esse 2 está na primeira coluna. Então, eu vou usar a primeira linha como... Gente, não interessa esse zero. Se ele fica ou não fica, a gente não olha. Tá? Eu estou olhando é aqui. Então, ó, vou zerar o 2. Tá na primeira coluna. Uso como referência a primeira linha. Então, quem que vai ser minha nova linha 2? Quem vai ser a minha nova linha 2? Vai ser... primeiro, não vou repetir então vou só repetir a primeira aqui. Não vou mexer com ela. Então, quem que vai ficar a nova linha 2? Eu vou... Qual a operação que eu faço? Se eu multiplicar por 2 aqui a linha 1 e somar com a linha 2, dá zero. Que é o que eu preciso. Então, vai ser 2 vezes a linha 1 mais linha 2. Ou seja, vocês viram? 2 está na primeira coluna, referência, primeira linha. Tá? Então, como que vai ficar? Já vamos fazer da forma ideal. Vou multiplicar por 2 e somar cá de baixo. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 2, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Com mais 1, menos 3. Depois, 2 vezes 4, mais 3. Então, 2 vezes 4, 8. Com mais 3, 11. Agora, eu vou me preocupar que agora eu tenho que zerar esse 1. Que também está na primeira coluna. Se ele está na primeira coluna, eu uso também a primeira linha como referência. Então, minha nova linha 3, o que eu faço? Faço a somar. Se eu pegar esse com esse, já dá zero. Vai ser linha 1 mais linha 3. Então, menos 1 com mais 1, 0. Menos 2 com 0, menos 2. 4 com menos 3, 1. Tenho aqui. E agora só falta a gente zerar o menos 2. Vocês viram que não tinha que olhar aqui, porque ele pode sumir. Ou ele pode continuar, sei lá, não quer dizer nada. E aí,
Para a gente continuar daqui para baixo, existem várias possibilidades para a gente poder trabalhar, tá? Agora aqui sim que vai depender do o tamanho da conta, a cara, o formato vai depender do quanto você trabalha com as propriedades, tá? Então eu coloquei 3 formas diferentes da gente resolver daqui para frente, tá? Bom, então na minha situação 1, exatamente isso daqui, ó, a gente não está fazendo nada de diferente, tá? São só formas diferentes de resolver a mesma. Preciso eliminar, fazer esse menos 2 virar zero. Ele está na segunda coluna, então eu tenho que usar como referência a segunda linha, tá? Não esqueçam. Então quem vai ser minha nova linha 3 do jeito que está aqui? O que que eu multiplico aqui que somados com aqui dá zero? É você inverter, eu tenho que multiplicar em cima por 2/3, né? 2/3. Como os dois sinais são iguais, um tem que ficar negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 2/3 a linha 2 e vou somar com a linha 3. Gente, muito importante. A minha linha de referência, ó, quero zerar o 2, segunda coluna, referência, segunda linha. Essa aqui é minha referência. Então, tudo que eu faço de alteração aqui, o determinante não se altera, porque eu estou alterando a linha de referência, não é a outra, tá? Bom, então vai ficar determinante. Vou repetir a primeira e a segunda linha, porque a gente não está mexendo nelas. Vou multiplicar. Menos 2/3 vezes a segunda linha mais zero. Então, 2/3 vezes zero mais zero, zero. Aqui vai ficar menos 2/3 vezes menos 3, vai ficar mais 2. Com menos 2, zero. Depois, menos 2/3 vezes 11 dá menos 22/3. Menos 22/3 mais 1. Ó, menos 22/3 mais 1, que vai dar 19/3. Menos 19/3. Agora sim. Ó, tá aqui, abaixo, tudo zero. Ó, se abaixo está tudo zero, então agora o determinante é a multiplicação da diagonal principal. 1 vezes menos 3, o menos, lá que a gente trocou a linha lá em cima, menos 1 vezes menos 3 vezes menos 19/3, que vai dar 19, que era o mesmo resultado que a gente fez na aula passada. Tá? Mas essa é uma possibilidade de continuação dessa matriz. Tem uma outra possibilidade, deixa eu colocar isso aqui no standby. Uma outra possibilidade da gente continuar essa matriz é que eu coloquei aqui como situação 2. Na situação 2, a gente faz trocas de linha, a gente faz um outro tipo de operação. Mas, ó, é a mesma matriz, tá? É a mesma coisa, só vamos fazer agora resolvendo de um jeito diferente. Ó, tem que zerar o 2, está na segunda linha, segunda coluna, uso como referência a segunda linha. Se está na segunda coluna, uso como referência a segunda linha. Mas para ficar mais fácil, eu posso trocar. Ó. Eu não quero multiplicar por 2/3, nada. Eu quero deixar 1, porque sempre que for 1 ou menos 1, é mais fácil. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso trocar essas duas colunas de lugar, depois trocar a linha, fazer esse 1 subir aqui. Então, para eu fazer isso, eu vou trocar a segunda coluna com a terceira. Só que se eu fizer isso, eu estou fazendo menos vezes menos, que vai dar mais. Por que menos? Esse menos aqui, ó, era esse. Esse menos era esse, tá? Se eu inverter essas duas colunas aqui, coluna 2 e coluna 3, eu vou colocar um outro menos, que é dessa inversão aqui agora, tá? Que vai dar mais. Então, primeira coluna eu vou repetir,
terceira coluna vira segunda, segunda coluna vira terceira. Agora eu quero fazer esse 1 subir aqui. Você vê, eu quero fazer no lugar do menos 3. Então agora o que eu tenho que fazer? Trocar a linha 2 com a linha 3. Era mais. Agora volta a ser menos, porque eu estou fazendo uma nova inversão. Então, primeira linha repete, terceira linha vira segunda linha vira terceira linha. Ó, ficou 1. Ó, diagonal principal, quero zerar esse valor aqui agora. Tá? Na segunda coluna eu uso como referência a segunda linha. Então, vou multiplicar aqui por menos 11. Então, minha nova linha 3 vai ser menos 11 vezes a linha 2 mais linha 3. Então, menos, repetir a primeira linha, repetir a segunda linha, e vou multiplicar. Então, vai ficar menos 11 vezes 0 mais 0, menos 11 mais 11, 0, menos 11 vezes 2, menos 22, menos 22, não, menos 11 com menos 2, mais 22 com menos 3, 19. Então, vai ficar menos determinante, ó, diagonal principal. Abaixo já está tudo zero, então o determinante é o produto dela, que continua sendo 19. Então, vocês viram? Aqui, então, o que tem que marcar são essas diferenças. É a mesma resolução. Aqui eu multipliquei por 2/3. Trabalhei com fração. Aqui eu não quis trabalhar com fração. Eu quis trabalhar com inversão de linha e coluna para tentar deixar mais fácil. Aqui a gente vai fazendo direto. Aqui você tem que se preocupar com aquelas trocas de sinais. Tá? E também, vamos tentar resolver então essa mesma matriz aqui agora de uma forma diferente. Tá? Usando uma nova forma. Uma situação 3, que é resolver a mesma matriz. Essa daqui, talvez essa situação 3 seja a forma ideal para que vocês trabalhem. Tá? Por quê? Porque ela você faz direto tudo sem se preocupar com muita coisa. Apesar que tem que ter um detalhe muito sério aqui, que tem que ter bastante cuidado. Tá? Bom, qual que é a ideia? Não quero trabalhar com fração e não quero trabalhar com alteração de linha e coluna. Mas eu tenho essa questão aqui. Como que eu posso resolver? A ideia é que eu posso multiplicar a linha de baixo por 3 e a linha de cima por 2. Ó, minha nova linha 3, ó, quero zerar o valor da segunda coluna, uso a segunda linha como referência. Eu posso pegar menos 2 vezes a linha 2, mais 3 vezes a linha 3. Se eu multiplicar aqui por menos 2, embaixo por 3, vai dar mais 6 e menos 6, que dá 0. Aqui só tem um cuidado. Coloca o cuidado, e muito cuidado. Eu quero zerar o menos 2, que está na segunda coluna. Então, o meu valor de referência é o menos 3, que está na segunda linha. Isso aqui é referência. Qualquer coisa que você faça aqui, o determinante não se altera, porque você está na linha de referência. Aqui, você alterou. O determinante aqui está alterado. Você multiplicou por 3. Então, o resultado final do seu determinante está multiplicado por 3. Então, se eu estou multiplicando por 3 determinante, o que eu tenho que fazer? Eu já vou me arrumar ele. Vou dividir por 3, vou multiplicar por 1/3. Tá? Então, por causa disso aqui, ó. Então, isso tem que manter bastante coisa, bastante cautela. Eu quero zerar o 2, que está na segunda coluna, então a minha referência é a segunda linha. O valor da linha de referência não se altera, não existe alteração determinante. A outra altera, tá? Então, eu dividi por 3. Vou repetir aqui. E
Vou multiplicar, então vai ficar menos 12 é zero, mais 3 vezes zero é zero, mais 6, aqui vai dar menos 6, que vai dar zero, vai ficar menos 22 com mais 3, menos 19. Ó, diagonal principal. Agora é só multiplicar. Menos 1/3 vezes o elemento diagonal principal, que é 19. Então, vocês viram? São as três possibilidades. Existem outras, tá? Mas essas três aqui. Qual é o ideal? A terceira, tá? Basicamente, todos que eu vou resolver com vocês, eu vou utilizar a terceira para que vocês aprendam muito bem essa questão dos determinantes, tá? Vocês devem ficar craque nisso daqui. Vou fazer mais uma. Calcular o determinante dessa matriz agora 4x4 por eliminação de Gauss, tá? Bom, só repetir aqui embaixo, vamos começar. Tem eliminação de Gauss, eu tenho por costume sempre deixar embaixo tudo zero. Vou zerar o 5, 6 e o 6. Então, vou zerar aqui primeiro. Segundo, primeira linha, uso como referência a... perdão. Primeira coluna, eu uso como referência primeira linha. Muito sério isso, tá? Então, para eu zerar, como é que vai ficar? Vai ficar, se eu multiplicar por menos 5 em cima e por 4 embaixo, dá certo. Então, minha nova linha 2 vai ser quem? Menos 5 vezes a linha 1, mais 4 vezes a linha 2, porque daí eu multiplico aqui por 5 por 4 e um costal trocado, tá? Só coloquei aqui para ficar facinho para a gente fazer conta, que vai dar um certo trabalho fazer de cabeça agora, tá? Mas vai ficar assim. Ó, multiplicando aqui por menos 5 vai ficar menos 20, menos 25, menos 40, menos 10. Vou multiplicar essa de baixo por 4. Então vai ficar 20, 30, 20, 24, 28 e 16. Está aqui. Juntando 0, menos 1, menos 12, 6. Gente, só fiz isso daqui só para ficar fácil de fazer conta, tá? Se você está na calculadora na mão, você não precisa fazer isso. Ah, outra coisa séria. Estou eliminando o 5 que está na primeira coluna. Então, uso como referência primeira linha. Então, quando eu trabalho com a primeira linha, não existe alteração. Tá? Mas tem uma questão aqui. Qual que é a questão? Eu multipliquei por 4 a outra. Eu posso fazer isso? Não. Não de qualquer jeito. Significa que eu alterei o determinante lá no final. Estou multiplicando o determinante inteiro por 4 quando eu faço isso. O que eu tenho que fazer então? Dividir por 4. Agora eu quero zerar o 6. O 6 eu estou usando como referência, ó, primeira coluna, referência primeira linha. Vou multiplicar aqui por 6 e aqui embaixo por 4. Só inverte em um negativo. Então, minha nova linha 3 vai ser menos 6 vezes 4. 6 vezes a linha 1, mais 4 vezes a linha 2, linha 3. Ó, linha de referência, linha 1. Então, não tem alteração. Mas aqui, o que eu fiz? Aqui tem alteração. Então, eu estou multiplicando agora. Aqui eu multipliquei por 4, aqui por 4. Então, eu tenho que dividir por 4 de novo. Então, esse aqui, ó. Então, esse 1/4 é daqui. E esse outro 1/4 é daqui. Só para ficar facinho, eu fiz a conta aqui em cima, multipliquei aqui por 6.
É só para demonstrar, então vai ficar menos 24, menos 30, menos 48, menos 12. Vou multiplicar a linha 3 por 4. Vai ficar 24, 8, 12, 24. Então vai ficar 0, menos 22, menos 36, 12. Gente, isso aqui eu só fiz aqui para ficar fácil, tá? Ó, menos 6 vezes 4, 24. Mais 4, 24, dá 0. Menos 6 vezes 5, menos 30. 4 vezes 2, 8. Menos 30 mais 8, menos 22. Então dá muito trabalho. Ficou mais fácil colocando aqui no cantinho. E agora eu tenho que zerar esse 6, que é o mesmo procedimento. Multiplicar aqui por menos 6, somar com 6 embaixo. Vai ficar menos 6 vezes linha 1, ó, primeira coluna, referência, primeira linha. Mais 4 vezes a linha 4. Mesma coisa, ó, não altera, porque a minha linha de referência é 1. Mas a outra altera, porque a outra não é linha de referência. Muito cuidado. Então, esse outro aqui, estou multiplicando todo determinante por 4. Então vocês viram que aqui eu estou usando a propriedade, a última propriedade lá. Só que aqui não é linha de referência. Então aqui você está multiplicando o determinante, uma linha inteira. Ou seja, você está multiplicando o determinante por 4. Por 4, por 4, por 4. Por isso tem que fazer essas divisões. Então, vou multiplicar aqui por menos 6, essa linha aqui por menos 6. Essa linha aqui por 4. 4 vezes 6, 24. 8, 16, 32. Então, vai ficar 0, menos 22, menos 32 e 20. A diagonal principal. Tá ficando meio torto minha diagonal, mas é principal. E eu tenho que zerar isso aqui agora. Né? Só que agora ficou 1, ficou mais fácil, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho que zerar esse valor aqui. Está na segunda coluna, então minha referência é a segunda linha. Tá? Segunda linha. Então vai ficar minha nova linha 2. Vamos colocar aqui. Multiplicando aqui, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Vou repetir a primeira linha, que eu não vou mexer. Vou repetir a segunda, que eu não vou mexer. E é na terceira que vai ser alterada. Então, minha nova linha 3 vai ser 22 vezes a linha 1, 22 vezes a linha 2, mais a linha 3. Vai ficar menos 22 vezes 0, mais 0, dá 0. Mais 22 com menos 22, 0, que vai ficar menos 22 com mais 12, menos 36, 228, menos 22 vezes 6, mais 12, 120. Agora aqui. Gente, ó. Essa aqui era a minha linha de referência. Então, não se altera. Nada determinante altera. Não multipliquei por nada a outra, então tá tudo certo. Não tem que fazer essas coisas aqui. Mesma coisa. Então, aqui vai ficar 22 menos 22 vezes a linha 2 mais linha 4. Então, minha nova linha 4 vai ficar, segunda coluna, primeira referência, linha 1. 22 vezes a linha 2 mais linha 3. A segunda coluna, referência, segunda linha. Então, vai ficar, mesma coisa. Minha referência, segunda linha, não altera, não fiz multiplicação por nada aqui, então tudo certo. Então vai ficar menos 0 com 0, mais 22 com menos 22, 0, menos 22 vezes 12, menos 32, 232, menos 22 vezes 6, mais 20, menos 112. Ó, tá tortinha aqui, mas só falta zerar agora o 232.
Está na terceira coluna, então eu uso como referência a terceira linha, tá? Então, minha nova linha 4. Então deixa eu só colocar aqui. 1 sobre 64. Opa. Não vou alterar a linha 1, nem a 2, nem a 3. Só vou alterar a 4. Então, quem vai ser minha nova linha 4? Multiplicar em cima por 232 e embaixo por 228. Fazer inversão aqui. Então, vai ser menos 232 vezes a linha 3, mais 228 vezes a linha 4. Vocês viram? Só inverto aqui para multiplicar, porque deu obriga a dar zero. Facilitar. Vai ficar um número grande. Menos 232 vezes 228 dá esse número. 200, menos 232 vezes 120 vai dar esse número. Aqui, multiplicando embaixo 228. Então, 228 vezes 232 dá esse. 228 vezes menos 112 dá esse. Vai ficar 0, 0, 0, 2.304. Ó, diagonal principal. Abaixo do zero. Um problema. Minha referência era a linha 3. Está aqui. Nada se altera. Mas isso aqui é minha linha de referência? Não. O que significa isso? Que teve alteração. Ou seja, eu estou multiplicando o determinante por 228. Então, você vai ter que dividir por 228 o resultado final. Então, por causa desde 228, tem que dividir aqui por 228. Então, quem que é o determinante? 1 sobre 64. 1 sobre 228 vezes 4, vezes menos 1, vezes 228, vezes 2.304. Que dá menos 144. Então, gente, essa é uma possibilidade de se fazer determinante por escalonamento, tá? Bom, é a forma mais simples? Não. Mas tem que saber? Sim. Tá? Vai ser cobrado isso tudo em prova depois. Vamos resolver essa mesma por QO, só para vocês verem como que QO é um pouco mais simples, mas tem que saber por escalonamento, tá? Aqui nós estamos falando de engenharia, não é resolver de jeito mais simples, tem que saber várias formas possíveis, tá? Bom, para mim se resolver uma outra matriz, não é a mesma, tá? É a mesma ou não? É a mesma matriz. Por QO, vocês só vão ver que aqui eu não tenho o número 2, eu não tenho o número 1. Se eu não tenho o número 1, eu não posso resolver por QO. Obrigatoriamente, você precisa ter o número 1 para poder resolver por QO, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir o número 2. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó. Tudo aqui é par, não é? Então, eu posso colocar 2 em evidência. Eu posso fazer aparecer o número 1. Ó, quem que é o 2? É 2 vezes 1, 4 2 vezes 2, 6 2 vezes 3, o 8 é 2 vezes 4. Ou seja, ó, eu tenho 2 na coluna e eu fiz aparecer o número 1. E agora a gente vai para a propriedade determinante. Qual que é a propriedade? A propriedade diz que se você tem uma linha ou uma coluna multiplicada por um valor, você pode tirar ela. Então, eu posso tirar esse 2 aqui para fora do determinante e sobra a matriz resultante aqui. Ó. Só tirei esse 2, determinante. Faça que seja uma linha ou uma coluna. Agora, então, eu tenho o número 1. Aqui, ó. E esse número 1, então, vai ficar 2 vezes, que é isso daqui, menos 1 elevado. Ele está na posição primeira linha, quarta coluna. Então, primeira linha, quarta coluna. Regra de QO, o que a gente faz? Pego essa linha, pego essa coluna e elimino. A gente tem uma matriz resultante.
Então, vai sobrar aqui quem? 5, 6, 6, 2, 2, 6, 7, 3, 4. Regra de que, ó, menos, então fica aquela matriz resultante lá, menos. Parte boa, que é uma 4x4, se reduz a uma única 3x3. Você calcula esse determinante daí. Bom, mas agora é menos quem? Né? É menos quem? Eu vou olhar. Esse 2 aqui, é 5 menos quem? Eu vou olhar o que está na coluna dele e o que está na linha que ele está. Então, vai ficar 5 menos 4 vezes 2. Esse 6 aqui vai ser quem? Menos quem? Coluna que ele está e a linha onde que ele está. Então, vai ficar 6, 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3. Esse 6 aqui de baixo, ó, coluna que ele está, e esse 4. Então, vai ficar 6 menos 4 vezes 4. E esse 6 aqui? Ó, linha que ele está, que estava marcado aqui, que estava marcado aqui. Então, vai ficar 6, 5, 6 menos 5 vezes 2. E esse 2? A coluna está no 5, aqui está o 3. Então, vai ficar 2 menos 5 vezes 3. Depois aqui, esse 2 está na coluna 5, número 3 aqui 4. Vai ficar 2 vezes menos 5 vezes 4. Esse 7. 7 aqui está, nessa aqui 8, 2. Então, 8 vezes 2. Esse 3. 3 menos quem? 8, 3. 8 vezes 3. Esse 4 aqui vai ser menos quem? 8. Ó, linha, coluna, 8 vezes 4. Ficando, então, fazendo as contas. 5 menos 8. Ops. Aqui, desculpa. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. É menos elevado a 5 menos 1. 5 vezes menos 8, menos 3. 6 vezes menos 10, menos 4. Fazendo essas contas, já é isso aqui. Que dá quanto? Agora, é só a gente calcular essa matriz, esse determinante aqui. Ah, para ficar mais fácil, eu coloquei, ó, tá tudo menos. Coloquei menos evidência, ó. Esse menos aqui. Ó, 2. Esse menos aqui é esse menos aqui. Esse menos aqui. Esse aqui. E esse daqui. Aqui, ó, estou colocando em evidência o menos. Então, para cada mil colunas, você pode pôr menos evidência. Vezes 2, vezes menos 1. Aí sobra só os valores positivos ali dentro. Só para facilitar a nossa vida. Agora, eu determinar de matriz 3x3. Eu determinar de uma matriz 3x3, só colocando aqui embaixo, você vai dobrar
e vai fazer aquela história de multiplicando, que vai ficar, acho que vocês já devem estar fazendo, então vou só colocar o resultado, menos 72. Então, como que vai ficar? Menos, vezes menos, vezes 2 vezes menos um vezes esse determinante de menos 72, que vai dar 144. O mesmo resultado que a gente tinha encontrado aqui. Com um pouquinho menos de conta, mas vocês devem saber trabalhar com as duas formas de determinantes. Gente, então, nessa parte determinante é isso. A próxima etapa é a gente trabalhar, então, com matriz inversa.